Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Marques, representante da língua portuguesa à distância. Eu vim aqui nesse vídeo para comentar sobre as questões da P1. Não vou ler a prova inteira porque o vídeo ficaria longo, mas eu vou comentar as questões principais e eu vou comentar também as questões as certas, tá? E aquelas que poderiam causar um pouco de confusão. Bem, a primeira questão é sobre gênero textual. Existe aqui um texto, que é justamente essa relação do gênero textual com a sala de aula. Vamos para as questões. De acordo com a autora, então, o gênero textual, pessoal, para você que tem uma noção, sabe que ele é relativamente estável, ele foi criado a partir da temporalidade histórica e a partir de uma necessidade social. Se você lembrou dessa definição, isso já vai lhe ajudar muito. Na verdade, isso lhe ajudou muito na hora de responder a prova. Por exemplo, letra A. A escrita manifesta-se em gêneros os quais possuem esquemas excessivamente rígidos. Bem, a primeira parte pode ser até aceitável. A escrita manifesta-se em gêneros, beleza. Mas os gêneros são excessivamente rígidos? Não é verdade. Eles são maleáveis, eles são relativamente estáveis, tem uma certa rigidez, tem certos parâmetros, mas eles não são totalmente, são relativamente rígidos, relativamente estáveis. Então essa questão está errada. Letra B. Na escola é comum os alunos aprenderem diferentes gêneros literários. É o oposto do que o texto diz, que na escola existe, na verdade, uma defasagem em relação ao ensino de gênero textual. Letra C. A escrita é a única atividade. Na verdade, essa questão é aquela que é mais absurda, né? Quando nós temos expressões como é a única, todas as vezes. Então, é bom ficar antenado, porque normalmente essa questão está errada. Então, a escrita não é a única que permite na escola o uso de criatividade. Nós temos a oralidade, nós temos textos não verbais também. Nós temos outras várias possibilidades. Letra D. No ensino da escrita, deve-se considerar as necessidades sociais de uso da linguagem. Perfeito. Essa é a questão. Para você utilizar a escrita, você tem que levar em consideração o uso social da linguagem, partindo principalmente dessa característica de gênero. Então, correta é a letra D. Vou ler a letra E aqui. Os gêneros textuais estão exclusivamente voltados para os textos verbais. Não. Gênero textual, tanto para texto verbal quanto para texto não verbal. Primeira letra D. Vamos para a segunda. Na segunda temos um texto e a pergunta é a seguinte. Qual o emissor do texto? Emissor, a questão é voltada para elementos da comunicação. E o emissor é aquele que emite a mensagem. Então, só é ver quem assinou o documento. E esse documento, essa mensagem é assinada pela Gerência da Saúde. Então, quem enviou, quem é o emissor, é a Gerência da Saúde. Não são os funcionários, não são os cadastrados do RH, a letra E, vacina contra a gripe, não. Questão, aí a letra correta é a letra B, Gerência da Saúde é o emissor do texto. Próxima questão, ela é aquela imagem verbal, na verdade é uma imagem não verbal, e é sobre os bonequinhos que estão andando para um lado e só um está andando para o outro lado. Essa questão, normalmente ela causa uma certa dúvida porque ela é totalmente não verbal. E nós não somos acostumados com textos não verbais, nós gostamos mais de textos verbais, textos escritos. Porque o texto não verbal, você tem que ter um pouco dessa ação de investigar, tem que ser um pouco investigativo mesmo. Vamos analisar a imagem aqui. Nós temos os bonequinhos, todos os bonequinhos indo para o lado esquerdo e apenas um indo para o lado direito.
Aí nós temos as questões. Bem, prestem atenção em uma coisa. Na seguinte situação. As questões, ela não é que todas estejam assim erradas totalmente. Poderia até levantar discussões sobre isso, mas tem uma que está totalmente ligada com a imagem, e é essa a questão correta. Por exemplo, letra A, as minorias sociais que sofrem opressão. Poderia ser, né, se a gente viajar muito, aquele que está indo para um lado oposto está sofrendo opressão. Pode ser, mas nós teríamos que inferir muitas coisas para chegar nesse resultado, que a imagem não está dizendo isso. Os recursos tecnológicos os quais estão escassos. Essa é aquela absurda. Aí vem a letra C. Uma crítica em relação à falta de liberdade de expressão. É muito parecido com a primeira. Poderia ser essa, professor? Se nós também inferíssemos, né, quem está indo para lá tem mais oportunidade de se expressar melhor, mas quem está indo para cá não tem tanta possibilidade de se expressar melhor. Se nós inferíssemos. Mas vem a letra D, a importância da qualidade profissional, também está distante. Mas vem a letra E, pessoal, olha lá. Um combate ao controle do pensamento coletivo. Nessa daqui, nós não precisamos inferir tanto, porque tem uma pista na imagem que vai nos ajudar. Atrás dos bonequinhos que estão andando para o lado, tem um controle. É como se estivesse dando corda. Você dá corda, ele vai para lá. Então, isso daí liga a imagem com essa questão. A questão da corda que tem que dar atrás é um controle. E aqui nós temos a palavra controle. Um combate ao controle do pensamento coletivo. Então, essa está mais conectada com a questão. Aqui, a questão certa é a letra E. Um combate ao controle do pensamento coletivo. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é sobre funções da linguagem. Aí tem um texto. Vou ler o texto aqui. O texto não é tão longo, então isso aqui dá para ler. Alguém começa falando: você acha que esta experiência de morarmos juntos vai dar certo? Aí o outro responde: aham. Como se fôssemos casados? Aham. Nós não vamos começar a nos desentender? Aí a outra pessoa responde: Aí surge uma dúvida de um dos interlocutores e pergunta: é sim? Aí o outro responde: é não. Sim é aham. Aí continuando. Você não acha que... Aí o outro responde: o que quer dizer quer dizer que estou aqui. Quer dizer que estou ouvindo. Aí a outra pessoa: isso é língua de casado? Aí o outro responde: Esse texto serviu para contextualizar a pergunta. E a pergunta é a seguinte: quer dizer que estou aqui. Neste segmento, utilizou-se a linguagem sobretudo com função. Nós temos a palavra que poderia confundir. A palavra ela é muito utilizada para função fática, como ei, oi, que é para fazer manutenção do canal. Mas nesse caso, não está funcionando como função fática. Está funcionando como função metalinguística. Por quê? É a linguagem explicando a linguagem. É justamente num trecho do texto em que alguém pergunta: o que quer dizer Aí ela vai explicar. Quer dizer que estou aqui. É a língua explicando a língua. É o código explicando o código. Por isso, a resposta certa é letra
Letra E. Não, desculpa. Letra B. Metalinguística. A outra questão, a questão fácil. O texto é: não jogue lixo no chão, seu porquinho. Qual a tipologia do texto acima? É uma instrução. E a base da instrução é o texto injuntivo. Tipologia injuntiva, letra A. E nós temos aqui a outra questão. Que é uma passagem de um texto de um poeta português chamado Mário de Sá Carneiro. E o trecho é o seguinte: perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. A função da linguagem presente no texto acima é... Bem, aí o que nós temos? Nós temos a primeira questão, conativa, apelativa. Não, que o foco não está no receptor. Emotiva, pode ser, porque tem primeira pessoa. Vamos deixar guardado isso daí. Referencial não é, porque referencial é uma linguagem séria, é uma linguagem que não tem muito lirismo, não tem muita emoção. Poética, também pode ser. Metalinguística não é, porque aí não é a linguagem explicando a linguagem, não é isso. Então nós ficamos entre emotiva e poética. Como eu faço para diferenciar as duas? A dica que eu deixei, e que eu deixo agora para quem não assistiu a aula de revisão, é que a função emotiva ela não traz um estranhamento tão grande quanto a função poética. A função emotiva, por exemplo, eu poderia falar: estou me sentindo confuso, estou passando por momentos difíceis. Aí é emotiva, que o foco está no emissor e é uma emoção dele. Agora, se eu chegar com essa frase na cantina, sento à mesa e falo: perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto e hoje, quando me sinto, é com saudade de mim. Imagina um estranhamento que não ia causar, as pessoas iam olhar para você. Por isso, ela é função poética. Ela vai além da emotiva, ela dá uma brincada ali com as palavras e o foco da poética é justamente a mensagem. Vamos para a última questão. Aqui na última questão é sobre texto literário. Nós temos algumas afirmativas aqui, é para verificar se as afirmativas estão certas ou erradas. Vamos para a primeira. A gramática, texto literário, não esqueçam. A gramática é a base do texto literário. Já está errado. Porque o texto literário é um texto em que o principal dele é a questão emotiva, é o lirismo, é a sensibilidade, não são as regras. Pois é preciso que o escritor obedeça às normas e às regras. Não, essa elimina. Segundo, o escritor vê a gramática como a morte do sonho, da invenção da ousadia. Até aí tudo bem. Pois ela aprisiona as palavras, as regras e as normas. Correto. O escritor de literatura, ele vê a gramática como aquela que vai aprisionar o sentimento, as regras. Mas aí, pessoal, seguindo a questão, olha só, o que é característica do texto literário? Não é, pessoal. O texto literário é o oposto. Característica do texto literário é não aprisionar as palavras, as regras e normas. Então essa está errada. Terceira, a metáfora seria para o escritor a possibilidade de utilizar a linguagem de modo livre, correto, rico em significados e simbólica, enriquecendo o texto literário, correto. A metáfora ela é muito utilizada em texto literário para trazer esse enriquecimento, essa coisa mais poética, saindo da regra fria da gramática. A quarta é a seguinte: a gramática não deve ser obedecida em nenhum momento pelo escritor ao escrever seus textos. Já está errado. Como eu falei, expressões como nunca, nenhum, todas as vezes, essas expressões
elas não ajudam, né? Normalmente, quando tiver essas expressões assim, fique antenado, porque pode ser que esteja errado. E nesse caso, está errado. Não é porque é professor, não é porque é escritor de literatura, que vai ter que não ligar para a gramática. Nunca. Não é assim também bagunçado. Essa questão está errada. E a última, as figuras de linguagem reivindicam do escritor o reconhecimento do brilho e da força. Sim, figuras de linguagem servem para isso, para deixar a linguagem mais bonita, mais brilhosa, menos dura, menos rígida. Da força que elas oferecem ao texto literário. Caso contrário, o escritor só teria a palavra fria da gramática. Essa aqui está correta. Então, as questões corretas são a 3 e a 5. Seria a letra B. É isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham sucesso. Ficaria aqui na torcida por vocês e até a próxima.